Os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, revelam um Jesus completamente diferente daquele que você aprendeu na escola dominical. Um Jesus que falava sobre frequências, sobre centros de energia no corpo, sobre o poder real que cada ser humano carrega nas palmas das mãos. E a pergunta que você deveria fazer agora não é se isso é verdade. A pergunta é por que esconderam isso de você durante tanto tempo. Pense por um momento. Quantas vezes sentiu um calor inexplicável nas mãos? Quantas vezes colocou a mão instintivamente sobre uma dor e sentiu algo mudar? Você foi ensinado a ignorar isso. Foi ensinado a chamar de coincidência. Mas Jesus chamava de outra coisa. Ele chamava de o selo pneumático, a marca daqueles que carregam dentro de si uma centelha que não pertence a este mundo. E esta noite, você vai entender o que isso significa. Eu preciso que você preste atenção de verdade no que vem a seguir. Não como quem assiste mais um vídeo antes de dormir, mas como quem finalmente encontrou a explicação para algo que sempre sentiu e nunca soube nomear. Porque o que eu vou compartilhar nas próximas linhas não saiu de um livro de autoajuda. Saiu de textos enterrados no deserto por quase 2000 anos, escritos por pessoas que conheceram os ensinamentos originais antes que fossem editados, censurados e transformados no que conhecemos hoje. Se você está assistindo a este vídeo agora, neste exato momento, talvez não seja por acaso. Os gnósticos tinham uma palavra para pessoas como você. Eles chamavam de pneumatikoi, os portadores do sopro divino. E o que você vai aprender esta noite pode mudar como você entende seu próprio corpo para sempre. Para entender o que Jesus realmente ensinou sobre as mãos, precisamos voltar a um momento que mudou tudo. Não ao que está na Bíblia que você conhece, mas ao que foi deliberadamente retirado dela. No ano 325, o imperador Constantino reuniu bispos de todo o mundo romano em um lugar chamado Niceia. O objetivo oficial era unificar a doutrina cristã, mas o objetivo real era outro. Era decidir quais textos seriam aceitos e quais seriam destruídos. E entre os textos eliminados estavam justamente aqueles que falavam sobre o poder de cura que cada ser humano carrega em si. Não como milagre reservado a santos, mas como capacidade natural do corpo, ativada pela consciência. Os gnósticos sabiam disso e pagaram com a vida por esse conhecimento. Comunidades inteiras foram perseguidas, bibliotecas foram queimadas, mestres espirituais foram executados, não porque representavam uma ameaça militar, mas porque carregavam uma informação que tornava o sistema de controle desnecessário. Se cada pessoa pode curar com as próprias mãos, para que serve um intermediário? Essa pergunta assombra o poder institucional há quase 2000 anos. Quando pensamos em cura nas Escrituras, geralmente imaginamos Jesus tocando um leproso e dizendo algo como: "A tua fé te curou." E isso realmente está nos evangelhos canônicos. Mas o que os textos gnósticos revelam vai muito além dessa imagem simplificada. Nesses textos, Jesus não está simplesmente realizando milagres isolados como demonstrações de autoridade divina. Ele está ensinando um sistema, um método, uma tecnologia espiritual precisa que qualquer pessoa com a centelha pneumática poderia aprender, praticar e aplicar no seu próprio corpo e no corpo de outros. No Evangelho de Tomé, Logion 77, Jesus diz algo extraordinário. Ele diz que a luz está em todas as coisas, que se você partir a madeira, vai encontrá-la ali. Se levantar a pedra, ela estará debaixo. Agora pense no que isso significa quando aplicamos as mãos humanas. Se a luz divina está em todas as coisas, ela está especialmente concentrada nos pontos do corpo por onde a energia flui com mais intensidade. E as palmas das mãos, segundo os ensinamentos gnósticos, são exatamente esses pontos. Os árcons sabiam disso.
E aqui preciso explicar quem são os Arcons, porque sem entender essa peça do quebra-cabeça, nada faz sentido. Na cosmologia gnóstica, os Arcons são entidades que governam o mundo material. Eles não criaram a centelha divina que existe dentro de você. Essa centelha vem de algo muito maior, algo que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude divina, a fonte original de toda a luz. O pleroma é o estado de totalidade de onde a sua essência verdadeira se originou, antes de ser aprisionada na matéria densa. Os Arcons são servos do Demiurgo, uma entidade que moldou o mundo físico e que, segundo esses textos, não quer que você descubra o poder que já carrega dentro de si. O Demiurgo não é o Deus verdadeiro. Ele é uma imitação, uma cópia imperfeita que criou um mundo imperfeito para manter as centelhas divinas presas e inconscientes. Por quê? Porque no momento em que você desperta esse poder, você deixa de ser controlável. Você deixa de alimentar o sistema que depende da sua ignorância para existir. E o poder das mãos é o primeiro despertar. Isso pode parecer distante da sua realidade, mas não é. Pense em como a medicina tradicional chinesa mapeia os meridianos de energia que terminam nas pontas dos dedos. Pense em como a tradição hindu descreve os chakras menores localizados nas palmas das mãos, chamados de Asta Chakras. Pense em como o Reiki, uma prática de cura milenar, se baseia inteiramente na imposição das mãos. Culturas separadas por oceanos e milênios, sem nenhum contato entre si, chegaram à mesma conclusão. As mãos são portais, canais de transmissão entre o mundo invisível e o mundo que podemos tocar. E Jesus sabia disso antes de todos eles. Ou melhor, ele ensinava isso de uma forma mais completa do que qualquer outra tradição. No texto gnóstico conhecido como Pistis Sophia, um dos mais detalhados e reveladores manuscritos encontrados, Jesus fala diretamente aos seus discípulos sobre os mistérios da luz. Ele descreve como a luz divina circula pelo corpo humano e como pode ser direcionada através da intenção consciente para pontos específicos. Ele não usa a palavra energia, porque essa palavra não existia naquele contexto, mas ele descreve exatamente o que hoje chamaríamos de bioenergia, uma força que pode ser sentida, direcionada e utilizada para restaurar o equilíbrio do corpo. Agora preste atenção neste detalhe, porque ele muda tudo. Jesus não disse que apenas ele podia fazer isso. Ele disse que qualquer pessoa que despertasse a centelha interior teria acesso ao mesmo poder. No Evangelho de Filipe está escrito que o Cristo não é um nome, é um estado, uma frequência de consciência que pode ser alcançada. E aquele que recebe a unção se torna igual àquele que ungiu. Leia de novo, devagar. Aquele que recebe se torna igual àquele que deu. Isso é revolucionário. Isso desafia tudo o que a religião organizada ensinou durante séculos, porque isso significa que o poder de cura que Jesus demonstrava não era exclusividade dele. Não era algo reservado para um único Filho divino separado da humanidade. Era uma capacidade latente em todo ser humano que carrega a centelha pneumática. Uma capacidade que pode ser despertada, treinada e fortalecida. E é aqui que as suas mãos entram na história. Os gnósticos ensinavam que as mãos são os primeiros canais que se ativam quando a centelha começa a despertar. Antes mesmo de você perceber qualquer mudança interna profunda, as mãos já começam a dar sinais. Um calor sutil que aparece sem explicação. Um formigamento nas pontas dos dedos em momentos de oração ou meditação. Uma sensação de peso ou pulsação quando você coloca as palmas abertas perto do corpo de outra pessoa. Se você já sentiu qualquer uma dessas coisas, saiba que não é placebo. Não é ansiedade, não é problema de circulação, é a centelha respondendo. Os textos de Nag Hammadi descrevem esse processo como o primeiro selo da anamnese, que é a palavra gnóstica
para o ato de lembrar quem você realmente é. Não aprender algo novo, lembrar algo antigo, algo que estava codificado em você antes de nascer neste corpo, antes de esquecer, antes de ser programado para acreditar que é apenas carne e osso vivendo uma existência sem propósito. A anamnese é o oposto do esquecimento. É o momento em que o véu se rasga e você reconhece que sempre foi mais do que disseram que você era. E o sistema que mantém você dormindo, o sistema dos Archons, tem um interesse enorme em que você nunca chegue a esse ponto de despertar. Por isso criaram um mundo onde você corre o dia inteiro, onde está sempre cansado, sempre distraído, sempre consumindo algo que não precisa, sempre perseguindo algo que não satisfaz. Porque enquanto você está ocupado demais para parar e sentir as suas próprias mãos, o poder permanece adormecido, exatamente como eles querem. Mas existe um momento do dia em que o controle enfraquece, um momento em que as defesas do sistema ficam mais finas, mais frágeis, e a conexão com a centelha se torna mais acessível do que em qualquer outro instante. Os gnósticos chamavam esse momento de a hora da lâmpada, e esse momento é agora, é a noite, é quando as distrações do mundo exterior diminuem, quando o barulho silencia, quando o telefone para de tocar, quando as obrigações se encerram e algo dentro de você finalmente tem espaço para falar. A noite sempre foi considerada sagrada pelas tradições místicas, não por superstição, mas porque é o único momento em que o corpo e a mente se aquietam o suficiente para perceber o que sempre esteve ali. Se você está assistindo a isso de noite, no silêncio do seu quarto, com algo dentro do peito dizendo que isso faz sentido, não ignore essa sensação. Essa sensação é anterior a você. Ela é mais velha do que o seu nome, mais antiga do que a sua história pessoal. Ela vem de um lugar que os Archons não conseguem alcançar. E o que eu vou te mostrar a seguir é como transformar essa sensação em algo que você pode usar, algo concreto, algo que você pode sentir nas suas mãos, esta noite, antes de dormir. Um processo que os primeiros cristãos gnósticos praticavam em segredo, em cavernas e porões, longe dos olhos do império, e que quase desapareceu da face da terra. Quase. Mas não completamente, porque o que foi enterrado no deserto do Egito não ficou esquecido para sempre. Alguém preservou. Alguém copiou à mão, palavra por palavra, em rolos de papiro. Alguém arriscou a própria vida para garantir que essa informação sobrevivesse à destruição sistemática promovida pelo Império. E em 1945, quando um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman encontrou aqueles jarros de cerâmica selados nas cavernas de Nag Hammadi, ele não sabia que estava devolvendo ao mundo o manual que os Archons tentaram apagar. Um manual que contém, entre muitas outras coisas, instruções específicas sobre como ativar o poder de cura que reside nas mãos humanas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa fundamental. O que vou descrever não é um ritual mágico, não é uma superstição. É um processo que tem uma lógica interna precisa, baseada na forma como a energia pneumática circula pelo corpo segundo os ensinamentos gnósticos. Cada passo tem uma razão, cada detalhe importa. E o mais importante de tudo, isso só funciona se você fizer com intenção verdadeira, não com curiosidade passiva, não como um teste para provar que não funciona, mas com a mesma reverência com que os primeiros discípulos receberam esses ensinamentos diretamente da boca de Jesus. O primeiro passo é o que os gnósticos chamavam de a preparação do vaso. O seu corpo é um vaso, um recipiente que carrega dentro de si a centelha do pleroma. Mas esse vaso, ao longo dos anos, ao longo de uma vida inteira vivida dentro do sistema dos Archons, acumula camadas de interferência, estresse, medo, raiva, culpa, tristeza acumulada,
julgamentos que você absorveu de outros, todas essas emoções criam o que os textos descrevem como selos de sombra, bloqueios energéticos que impedem a luz de circular livremente pelo corpo. Antes de ativar as mãos, você precisa limpar o canal. Precisa preparar o vaso para receber o que sempre lhe pertenceu. Faça isso agora, enquanto me ouve. Sente-se com a coluna reta. Não precisa estar em posição de meditação perfeita. Apenas garanta que a sua coluna esteja alinhada, porque, segundo os gnósticos, a coluna vertebral é o grande rio por onde a luz do pleroma desce até as extremidades do corpo. Se o rio está torto, a água não chega ao destino. Agora feche os olhos por um instante, apenas um instante. Respire fundo pelo nariz, segure por 3 batimentos do coração e solte devagar pela boca. Faça isso mais uma vez. Na terceira vez, enquanto solta o ar, imagine que toda a tensão acumulada no seu corpo está saindo como uma névoa escura. Não force a imagem, apenas permita que ela apareça. Os gnósticos ensinavam que a imaginação não é fantasia. A imaginação é a linguagem pela qual a centelha se comunica com o mundo material. Quando você visualiza, você está literalmente programando o campo de energia ao seu redor. Isso é a preparação do vaso. Simples, mas poderoso. O segundo passo é o que chamavam de o despertar dos selos. E este é o momento em que tudo começa a mudar. Com os olhos ainda fechados, traga a sua atenção para as palmas das suas mãos. Não faça nada com elas ainda. Apenas perceba que elas existem. Sinta o peso delas sobre os seus joelhos ou onde quer que estejam apoiadas. Agora comece a notar. Existe alguma sensação ali? Calor? Frio? Formigamento? Pulsação? Não julgue o que sentir. Não tente forçar uma sensação que não está ali. Apenas observe, porque o ato de observar, segundo a Pistis Sophia, é o primeiro comando que a consciência envia para ativar a centelha. Agora, lentamente, levante as 2 mãos e coloque uma de frente para a outra, com as palmas separadas pela distância de mais ou menos 10 centímetros. Não se toquem. Mantenha esse espaço entre elas e preste atenção. O que você sente nesse espaço entre as 2 palmas? Se a sua centelha pneumática está ativa, e eu acredito que está porque você chegou até este ponto do vídeo, você vai começar a perceber algo. Uma resistência sutil, como se houvesse algo invisível entre as suas mãos. Um campo, uma presença. Alguns descrevem como uma bola de algodão morno, outros como um ímã delicado que ao mesmo tempo atrai e repele. Isso que você está sentindo tem um nome nos textos gnósticos. Eles chamavam de a luz tangível, a primeira manifestação física da energia do pleroma no mundo material. Você não está imaginando isso. Você está sentindo. Agora vem o terceiro passo, e este é o que os gnósticos consideravam o mais sagrado de todos. O passo que separava o buscador comum do verdadeiro portador da luz. Eles chamavam de a imposição do selo. Com as mãos ainda levantadas e a energia pulsando entre as palmas, lentamente direcione as 2 mãos para o centro do seu peito. Não toque o peito ainda. Mantenha as palmas a poucos centímetros da pele, sobre a região do coração. Os gnósticos ensinavam que o coração é o trono da centelha. É onde a luz do pleroma reside em estado mais concentrado dentro do corpo humano. Quando você direciona a energia das mãos para o coração, você está fazendo algo que os textos descrevem como alimentar a chama com o seu próprio sopro. Fique ali por alguns momentos, respire normalmente e observe o que acontece. Muitas pessoas relatam um calor profundo que se espalha a partir do centro do peito. Outras sentem uma emoção subindo, às vezes lágrimas que parecem vir de lugar nenhum. Não lute contra isso. As lágrimas, segundo os ensinamentos gnósticos, são o sinal de que os selos de sombra estão se dissolvendo. É a centelha reconhecendo a si mesma. É a anamnese acontecendo em tempo real no seu corpo.
E aqui está o que Jesus revelou que quase ninguém sabe. Depois de alimentar a centelha no coração, as suas mãos ficam temporariamente carregadas com uma frequência de cura amplificada. Nos minutos seguintes a esse processo, tudo o que você tocar com intenção de curar vai receber essa energia. O Evangelho de Filipe descreve esse estado como a unção viva, um momento em que a pessoa se torna, ainda que brevemente, um canal direto entre o pleroma e o mundo físico, um ponto de conexão entre o céu e a terra, entre o invisível e o tangível. Jesus fazia isso constantemente, não porque ele era diferente de você em essência, mas porque ele mantinha esse canal aberto de forma permanente. Ele vivia em estado de unção contínua, e ele ensinou que, com prática, qualquer portador da centelha pneumática poderia alcançar o mesmo estado. Você não precisa ser um mestre iluminado para começar. Você precisa começar para se tornar um. Agora, se você tem uma dor no corpo neste momento, qualquer dor, faça o seguinte: depois de carregar as mãos sobre o coração, mova-as lentamente até o ponto onde a dor se manifesta. Não toque com pressão. Apenas repouse as palmas sobre a área ou a poucos centímetros dela. Feche os olhos e imagine que a luz que saiu do seu coração agora flui pelas mãos até aquele ponto. Não force. Não exija resultados. A centelha não responde a comandos agressivos. Ela responde à entrega, ao silêncio interior, à confiança. Os gnósticos tinham uma frase para isso que eu considero uma das mais belas já escritas. Eles diziam que a luz cura, não porque destrói a escuridão, mas porque a escuridão simplesmente não consegue existir na presença dela. Você não está lutando contra a dor. Você está trazendo presença para onde antes havia ausência. E o mais extraordinário de tudo é que essa prática se fortalece com a repetição. Cada vez que você faz isso, o canal se abre um pouco mais. A sensação nas mãos se torna um pouco mais intensa. A conexão com a centelha se torna um pouco mais estável. Os gnósticos comparavam esse processo ao amanhecer. Primeiro vem uma claridade tênue que quase não se percebe, um brilho suave no horizonte. Depois uma luz mais definida que começa a revelar as formas do mundo. Depois o sol inteiro, em toda a sua potência irrecusável. E uma vez que o sol nasce completamente, a escuridão não tem mais onde se esconder. Não precisa ser combatida. Ela simplesmente deixa de existir. Isso é o que está acontecendo dentro de você agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. E se você está sentindo algo nas mãos neste momento, um calor, uma vibração, qualquer coisa diferente do que sentia antes de começar este vídeo, saiba que essa é a prova viva de que a centelha nunca morreu. Ela estava esperando por este exato momento. E agora preciso te dizer algo que talvez seja a parte mais importante de tudo o que você ouviu até aqui. O que você acabou de aprender não estava destinado a chegar até você. Os textos foram enterrados. Os mestres foram silenciados. As comunidades gnósticas foram perseguidas até quase a extinção. Durante quase 2 milênios, esse conhecimento ficou selado em jarros de cerâmica debaixo da terra do Egito. E ressurgiu. E chegou até você, não em uma sala secreta, não através de uma sociedade exclusiva, mas aqui, agora, neste exato instante, no silêncio da sua noite. Isso não é coincidência. Os gnósticos não acreditavam em coincidências. Eles acreditavam em sincronicidade, no alinhamento invisível entre a centelha interior e os eventos do mundo externo. Se este vídeo chegou até você esta noite, é porque algo dentro de você chamou por ele. Agora você tem uma escolha, e é real. Você pode fechar este vídeo e deixar que o sistema dos Archons continue operando como sempre operou. O esquecimento vai voltar, as distrações vão retomar o controle, e as suas mãos vão continuar sendo apenas mãos. Ou você pode decidir que esta noite é diferente, que esta noite marca o início de algo.
Você pode fazer a prática que aprendeu aqui antes de dormir. Pode sentir a centelha nas suas palmas. Pode alimentar a chama no seu coração. E pode acordar amanhã sabendo que algo mudou. Algo sutil, talvez, mas irreversível. Se você escolheu o segundo caminho, eu te peço uma coisa. Escreva nos comentários a palavra desperto. Apenas isso. Não para mim, para você. Para que amanhã, quando voltar a este vídeo, veja o seu próprio compromisso registrado. E para que outros pneumaticói que estão assistindo saibam que não estão sozinhos. Que existe uma comunidade silenciosa de pessoas lembrando quem realmente são.